Bom dia, meu nome é Elson Guerra, professor de matemática. Hoje nós vamos trabalhar com a função 2x mais 1 para todo x maior ou igual a 1 e x ao quadrado mais 2 para todo x menor que 1. Essa é a aula número 2 e nós vamos analisar a função e calcular o limite quando x tende a 1. Eu fiz aqui já uma reta simbolizando o eixo das abscissas. Aqui seria o número 1 e ele diz que a função será 2x mais 1 quando x for maior ou igual a 1. Maior ou igual a 1 significa que está à direita de 1. Menor ou igual a 1 significa que está à esquerda de 1. Portanto, nós vamos ter que calcular esse limite e dividir em outros dois. É importante que você saiba que o limite é calculado nas duas laterais. O limite esquerdo é chamado de limite lateral à esquerda, limite lateral à direita. Só vai existir o limite chamado limite bilateral quando coincidir o resultado de ambos os limites. Ou seja, se o limite lateral esquerdo for diferente do limite lateral direito, nós dizemos que a função não tem limite. Então, aqui nós subdividimos essa função aqui em duas. Na primeira, eu devo colocar limite de x tendendo a 1 pela direita. Pela direita, eu vou considerar a primeira função, porque nesse x os valores são maiores ou iguais a 1. Limite direito de 2x mais 1. E pela esquerda, aqui eu vejo que pela esquerda, para valores menores que 1, eu devo calcular o limite de x tendendo a 1 quando a função for x ao quadrado mais 2. Muito bem. A primeira coisa a fazer é substituir. Substituindo, eu tenho 2 vezes 1 mais 1, que dá 2 mais 1, que é igual a 3. Então, pela direita, o limite da função deu 3. Pela esquerda, eu tenho 1 ao quadrado mais 2, que dá igual a 1 mais 3. A 1 mais 2, desculpa, que é igual a 3. Agora eu vejo que os limites laterais são iguais. Nesse caso tem um limite bilateral. Aí eu digo que o limite da minha função quando x tende a 1 é 3. Bom, vamos fazer um novo exemplo. Nesse segundo exemplo, o raciocínio é o mesmo. Eu devo traçar uma linha horizontal, escolher um ponto qualquer, colocar o número 2, que é a tendência do meu limite, e analisar. Pela direita são valores maiores do que 2. Neste caso, são valores maiores ou iguais a 2. Eu tenho essa situação. Pela esquerda, aqui eu me aproximando pela direita, me aproximando pela esquerda, são valores menores do que 2. Para valores menores do que 2, eu tenho essa segunda função. Então eu devo dividir o meu limite em duas vertentes. A primeira, para valores maiores do que 2, eu devo pegar x ao quadrado mais 3x.
x ao quadrado mais 3x. E para valores que são menores do que 2, eu pego a função 3x mais 1. Muito bem. Vamos agora resolver. Resolve-se substituindo. Substituindo o 2, eu tenho 2 ao quadrado mais 3 vezes 2. E é igual a 4 mais 6, que é 10. Então, me aproximando pelo lado direito, deu 10. Vejamos agora pelo lado esquerdo. 3 vezes 2 mais 1. Nesse caso, eu tenho 6 mais 1. E eu tenho 7. Eu posso concluir que, aproximando pela direita, eu vou ter um resultado diferente da aproximação pelo lado esquerdo. O limite lateral direito é 10, o limite lateral esquerdo é 7, mas não tem o bilateral. O bilateral só vai existir se os laterais forem iguais. Nesse caso, eu escrevo: não existe limite. Por que não existe limite? Porque eu não tenho limite bilateral. Vamos fazer mais uma atividade. Neste exemplo, eu tenho uma razão, um quociente entre dois polinômios, e o meu limite tende a 0. Então, como é de praxe, vamos substituir para ver qual é o limite. Aqui eu tenho 0 ao quadrado mais 2 vezes 0. E no denominador eu tenho 0. 0 ao quadrado é 0. 2 vezes 0 é 0, dividido por 0. 0 mais 0 é 0 sobre 0. Sempre que acontece 0 sobre 0, nós dizemos que temos uma indeterminação. 0 sobre 0 é possível, mas é um valor indeterminado. Então nós precisamos resolver essa indeterminação. Uma dica: sempre que substituir e der 0 sobre 0, significa que você pode mudar a forma desse quociente, mudar os polinômios e sair da indeterminação para só então substituir mais uma vez. Então vejamos o que é que pode ser feito para mudar esse formato. Daí eu repito: limite de x tendendo a 0 de x ao quadrado mais 2x dividido por x. Se nós observarmos esse binômio, ele pode ser fatorado. Existem vários métodos de fatoração que nós já estudamos. E aqui me sugere eu resolver por evidência o fator comum. Observe que o primeiro membro tem x, o segundo membro tem x, então x é um fator comum. E se existir mais algum fator comum, eu acrescento. Como não existe, vou dividir tudo por x. E eu vou dividir x ao quadrado dividido por x. Eu tenho uma aula sobre fatoração. Se você tem dúvida, dê uma olhadinha. Ó, x ao quadrado dividido por x. Dividir potências que têm a mesma base, repete a base e subtrai os expoentes. 2 menos 1, 1. Dá x elevado a 1, que é somente x. Então aqui eu tenho x. Um momento.
eu tenho x. Mais dividido por mais é mais. Na divisão tem um jogo de sinais. 2x, agora é a vez do 2x dividido pelo x. Aí eu tenho 2x dividido pelo x. Eu cancelo, sobra 2. Sobra 2. Dividido para x. Agora eu tenho uma divisão e uma multiplicação, são inversos, então eu posso cortar esse x com esse x e dizer que eu tenho x mais 2. Agora eu vou voltar, agora que eu mudei a forma, eu vou voltar a substituição pelo zero, porque esse polinômio é o mesmo que esse aqui. Só que aqui está escrito de uma forma diferente dessa daqui. Eu fatorei, depois cancelei os termos e me sobrou isso. Substituindo, aqui vai ficar 0 mais 2. 0 mais 2 é igual a 2. Opa, desculpa. 0 mais 2 é igual a 2. Portanto, o limite da função x ao quadrado mais 2x sobre x, quando x tende a 0, é 2. Espero ter sido claro. Qualquer dúvida, postem seus comentários. Vocês vão perceber que para trabalhar com limites é necessário que você tenha domínio sobre a matemática do ensino fundamental e médio. Eu tenho aulas sobre fatoração. Se você tem dificuldade em fatoração, eu tenho 7 aulas sobre fatoração envolvendo todos os processos. Até a próxima.